Nem todo fracasso acontece por impulso. Alguns acontecem porque você sente demais e se cala. Nem toda força grita. Algumas das pessoas mais profundas da história foram confundidas com frágeis, simplesmente porque não precisavam provar nada. E aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas nunca entende. Existem dois tipos de força neste mundo: a força que se impõe e a força que permanece, a força que conquista espaço e a força que cria significado, a força que todos veem e a força que poucos compreendem. João não era o mais barulhento, não era o mais impulsivo, não era o que sacava a espada quando o perigo chegava. Ele não tinha a liderança imediata de Pedro, não tinha a assertividade de Paulo, não tinha a franqueza confrontadora de Tiago, mas foi ele quem permaneceu quando quase todos fugiram. Foi ele quem escreveu as palavras mais profundas sobre amor que a humanidade já leu. Foi ele quem enxergou dimensões espirituais que ninguém mais conseguiu enxergar. Foi ele quem recebeu a revelação mais complexa e simbólica de toda a Escritura. E talvez você carregue mais de João dentro de você do que imagina. Porque enquanto o mundo celebra os que gritam, os contemplativos sustentam o que realmente importa. Enquanto alguns lideram pela presença dominante, outros lideram pela profundidade invisível. Pedro representava a força que age. João representa a força que permanece. E essa diferença muda absolutamente tudo. Antes de ser conhecido como o discípulo amado, João era apenas um jovem pescador da Galileia, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Mas aqui começa algo fascinante. Se você mergulhar nos relatos históricos e culturais, vai descobrir que João e Tiago não eram pescadores comuns. Eles vinham de uma família relativamente próspera. Zebedeu tinha empregados, tinha barcos. João poderia ter seguido uma vida confortável, previsível, segura. Mas quando Jesus passou pela margem do mar da Galileia e disse apenas uma palavra: "Segue-me", João largou tudo imediatamente. Não hesitou, não negociou, não pediu tempo. E isso revela algo crucial sobre o perfil contemplativo. Quando encontra significado verdadeiro, ele não precisa de argumentos. Ele reconhece. João não precisou de sinais sobrenaturais para seguir Jesus. Ele não precisou de milagres convincentes. Ele simplesmente sentiu que aquilo era real. E essa capacidade de reconhecer profundidade, sem precisar de provas externas, é uma das marcas do contemplativo maduro. Mas se você observar com atenção os relatos dos evangelhos, vai perceber algo ainda mais interessante. João aparece nos momentos mais íntimos, na transfiguração, quando Jesus revela sua glória no monte, no Getsêmani, quando Jesus enfrenta sua hora mais sombria, aos pés da cruz, quando quase todos já tinham fugido, no túmulo vazio, quando a ressurreição ainda era incompreensível. Ele não está no centro do barulho, ele está no centro da experiência. E isso revela tudo sobre seu perfil psicológico. Existem pessoas que precisam estar onde a ação acontece, e existem pessoas que precisam estar onde o significado acontece. João pertence ao segundo grupo. João representa o arquétipo contemplativo na sua forma mais pura, o sensível, o introspectivo, o que mergulha antes de reagir, o que sente antes de falar, o que observa antes de agir, o que processa internamente antes de externalizar. Mas vamos ser precisos aqui. O que exatamente significa ser contemplativo? O contemplativo não vive na superfície. Ele não consegue se contentar com respostas rasas. Ele não se satisfaz com explicações prontas. Ele não aceita verdades que não fazem sentido emocionalmente. Ele precisa de significado. Ele precisa de coerência interna. Ele precisa de profundidade emocional e espiritual.
Para o contemplativo, a vida não pode ser apenas funcional. Ela precisa ser significativa. Um trabalho não é apenas um trabalho. Um relacionamento não é apenas companhia. Uma fé não é apenas tradição. Tudo precisa ter camadas. Tudo precisa ter sentido. Tudo precisa ressoar internamente. E é por isso que o Evangelho de João começa completamente diferente de todos os outros. Enquanto Mateus começa com genealogias, enquanto Marcos começa com ação imediata, enquanto Lucas começa com investigação histórica, João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso não é linguagem de alguém impulsivo. Isso não é linguagem de alguém pragmático. Isso é linguagem de alguém que mergulha na essência. João não está apenas contando uma história. Ele está revelando a estrutura invisível por trás da história. João não descreve apenas fatos. Ele descreve significados. E aqui começa a primeira grande virtude do contemplativo. João não apenas acompanhava os acontecimentos. Ele os processava internamente. O contemplativo tem uma capacidade rara e muitas vezes incompreendida. Ele enxerga camadas, ele percebe nuances, ele capta atmosferas emocionais. Enquanto outros veem apenas um evento, ele sente o impacto invisível daquele evento. Enquanto outros ouvem apenas palavras, ele percebe as intenções por trás das palavras. Enquanto outros observam comportamentos, ele intui motivações. Pessoas assim, muitas vezes, são rotuladas como sensíveis demais. Você pensa demais. Você complica as coisas. Você leva tudo muito a sério. Mas essa sensibilidade é justamente o que permite compreender o que está além da aparência. Vamos ver isso na prática. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, todos ficam constrangidos. Pedro reage imediatamente: nunca me lavarás os pés. Mas João não apenas vê o ato, ele compreende o símbolo. Quando Jesus diz: vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João entende que não se trata apenas de um ato de humildade. É uma redefinição completa de poder. É uma inversão total de hierarquia. É o estabelecimento de uma nova ordem relacional. E isso se reflete na maneira como ele escreve. João escreve mais sobre amor do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Deus é amor. Amemo-nos uns aos outros. Quem não ama não conhece a Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso não nasce de teoria teológica. Isso não vem de estudo acadêmico. Isso nasce de profundidade emocional. O contemplativo entende algo que muitos líderes demoram décadas para aprender. Transformação não acontece apenas por regras ou estruturas. Acontece por conexão. Você pode ter todas as doutrinas corretas e não transformar uma vida. Você pode ter todas as estratégias certas e não gerar mudança real. Mas quando você toca o coração de alguém com amor verdadeiro, quando você cria uma conexão genuína, quando você vê a pessoa, não apenas o comportamento, aí acontece transformação. E João sabia disso profundamente. Ele não estava interessado em vencer debates. Ele estava interessado em gerar vida. Aqui está uma das cenas mais poderosas de toda a narrativa bíblica. Quando Jesus é preso no Getsêmani, o caos se instala. Os discípulos se dispersam. O medo toma conta. A confusão domina. Pedro segue de longe. E depois, sob pressão, nega 3 vezes. Isso não diminui Pedro. Pedro era humano. Pedro teve medo. Mas enquanto Pedro enfrenta seu colapso emocional, há alguém que permanece: João. Quando Jesus é levado para julgamento, João está lá. Quando Jesus é açoitado, João testemunha. Quando Jesus é crucificado, João permanece aos pés da cruz.
Não gritando, não reagindo impulsivamente, não tentando organizar um resgate desesperado, simplesmente ficando. E às vezes permanecer exige muito mais coragem do que reagir. Reagir é instintivo, permanecer é escolha. Reagir libera tensão, permanecer sustenta tensão. Reagir te faz sentir que está fazendo algo. Permanecer te força a enfrentar sua impotência. O contemplativo pode não ser o primeiro a falar, mas quando o momento exige fidelidade, ele não abandona. E aqui vem um dos detalhes mais comoventes de toda a crucificação. Jesus, pregado na cruz, em agonia extrema, olha para baixo, vê sua mãe, vê João e diz: mulher, eis aí o teu filho. E para João: eis aí tua mãe. Jesus confia sua própria mãe a João. Pense nisso por um momento. Não a Pedro, o líder, não a Tiago, o irmão de Jesus, não a nenhum dos outros, a João. Isso não é um detalhe pequeno, isso revela confiança profunda. Jesus sabia que João não abandonaria Maria. Jesus sabia que João cuidaria dela com dedicação. Jesus sabia que João permaneceria fiel mesmo quando ninguém estivesse olhando, porque o contemplativo é confiável. Não porque ele faz promessas grandiosas, mas porque ele não vive por impulso. Ele vive por convicção interna, e convicção interna não muda com as circunstâncias. João é chamado de o discípulo amado, e muita gente interpreta isso errado. Não é que Jesus amasse João mais do que os outros. Jesus amava todos igualmente, mas João tinha uma abertura emocional diferente. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Ele fazia perguntas íntimas. Ele buscava proximidade real. E isso fala volumes sobre o perfil contemplativo. O contemplativo valoriza conexão profunda mais do que posição ou status. Ele não quer ser reconhecido publicamente. Ele quer ser conhecido profundamente. Ele não quer aplausos. Ele quer compreensão. Ele não quer destaque. Ele quer intimidade. Ele prefere proximidade real a reconhecimento público. Em uma cultura que valoriza números, seguidores, visibilidade, o contemplativo busca qualidade de presença. E essa capacidade de intimidade é exatamente o que mais tarde permitirá que João receba uma das revelações mais complexas da Bíblia, o Apocalipse. Pense nisso. João estava exilado na ilha de Patmos, isolado, idoso, sozinho, e ali, naquele lugar de solidão extrema, ele recebe visões que transcendem o tempo e o espaço. Símbolos complexos, imagens perturbadoras, realidades multidimensionais. Só alguém profundamente sensível consegue suportar visões tão intensas sem se perder nelas. Só alguém com intimidade profunda com Deus consegue processar revelações tão pesadas sem enlouquecer. A mesma sensibilidade que o fazia encostar a cabeça no peito de Jesus é a sensibilidade que o capacitou a ver o trono de Deus. A mesma profundidade que o fazia fazer perguntas íntimas é a profundidade que o permitiu compreender mistérios apocalípticos. Intimidade com Deus não é apenas sentimento, é capacidade de suportar revelação. E contemplativos maduros têm essa capacidade. Mas agora precisamos falar da parte que ninguém quer ouvir, porque todo temperamento tem sua luz e sua escuridão. Todo perfil tem suas virtudes e suas sombras. E se você é contemplativo, precisa conhecer suas tendências destrutivas. Porque sensibilidade não amadurecida não vira sabedoria, vira fragilidade. O que acontece quando sensibilidade encontra rejeição? Ela pode virar radicalismo. João também teve seus momentos impulsivos. Em um episódio registrado em Lucas 9, Jesus e os discípulos chegam a uma aldeia samaritana. Os samaritanos recusam recebê-los. E qual é a reação de João e Tiago? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Espera. Não era João o discípulo do amor.
Não era ele o sensível, não era ele o contemplativo. Sim, e exatamente por isso. O contemplativo sente intensamente, e quando se sente rejeitado, pode reagir com intensidade proporcional. Essa é a sombra, a mesma profundidade que permite amar profundamente, permite ferir profundamente quando se sente ferido. A mesma sensibilidade que percebe nuances de amor, percebe nuances de rejeição com dor amplificada. Sensibilidade ferida pode virar radicalismo. E você precisa estar atento a isso. Quantas vezes você reagiu de forma desproporcional porque se sentiu incompreendido? Quantas vezes você cortou relações abruptamente porque a dor da rejeição pareceu insuportável? Quantas vezes você idealizou alguém e depois os demonizou quando eles te decepcionaram? Isso é a sombra do contemplativo. Sombra 2. Isolamento como defesa. Outra sombra perigosa é a tendência ao recolhimento excessivo. Quem sente muito, às vezes se protege demais. O contemplativo desenvolve um mecanismo de defesa muito específico. Ele se afasta, não por orgulho, não por superioridade, mas por proteção, porque é mais fácil estar sozinho do que se sentir incompreendido. Porque é menos doloroso se isolar do que tentar explicar o que você sente, porque parece mais seguro construir um mundo interno do que arriscar conexões externas. Você já se afastou porque parecia mais fácil do que explicar o que estava sentindo? Já preferiu o silêncio porque ninguém parecia entender sua profundidade? Já se recolheu para dentro de si mesmo porque o mundo lá fora parecia raso demais? O contemplativo sofre quando não encontra reciprocidade emocional. Ele busca conexões profundas, e quando só encontra superficialidade, ele se retrai. O problema é que, com o tempo, esse recolhimento pode virar prisão. Ele pode criar mundos internos tão ricos, tão elaborados, tão complexos, que começa a viver mais dentro do que fora, e isso pode gerar uma solidão profunda. Não a solidão física, mas a solidão de quem está cercado de pessoas, e ainda assim se sente sozinho. Sombra 3. Idealização e decepção. Outra armadilha fatal do contemplativo é a idealização. Pessoas contemplativas tendem a idealizar pessoas, relacionamentos, experiências espirituais, comunidades líderes, até a si mesmas. Por quê? Porque o contemplativo não vê apenas o que é. Ele vê o potencial do que poderia ser. Ele não vê apenas a pessoa. Ele vê a melhor versão daquela pessoa. E isso é lindo, até que não é. Porque quando a realidade não corresponde à expectativa interna, quando a pessoa não se torna o que você imaginou, quando o relacionamento não atinge a profundidade que você esperava, quando a comunidade não sustenta a intensidade emocional que você projetou. A decepção é devastadora, e aqui está o paradoxo cruel. A mesma profundidade que permite amar intensamente, permite sofrer intensamente. O contemplativo não sofre superficialmente. Quando ele sofre, ele mergulha no sofrimento. E se ele não aprender a amadurecer essa tendência, ele pode passar a vida em ciclos de idealização e decepção. Mas a história de João não termina em suas sombras, ela termina em transformação. João não deixou de ser sensível, ele amadureceu sua sensibilidade. O jovem que queria fogo do céu sobre os samaritanos se torna o apóstolo do amor. O discípulo que reagia impulsivamente quando ferido se torna o ancião que escreve: Amados, amemo-nos uns aos outros. O homem que buscava intimidade com Jesus se torna o homem que ensina outros a ter intimidade com Deus. A profundidade continua ali, mas agora a estabilidade. E como isso aconteceu? Através de 3 aprendizados fundamentais. Aprendizado 1. Sentir não significa reagir. O contemplativo maduro aprende a criar espaço entre sentimento e reação.
Ele ainda sente intensamente, mas ele não é mais escravizado por seus sentimentos. Ele aprende a observar suas emoções sem ser dominado por elas. João viu Jesus sendo crucificado. Ele sentiu a injustiça, sentiu a revolta, sentiu a dor. Mas ele não reagiu impulsivamente. Ele permaneceu, ele processou, ele integrou. Essa é maturidade emocional. Não é reprimir o que você sente. É não deixar que o que você sente domine suas ações. Aprendizado. 2. Profundidade precisa de direção. O contemplativo maduro entende que sensibilidade sem propósito vira apenas sofrimento. João poderia ter se afogado em suas próprias emoções. Poderia ter se perdido em suas reflexões. Poderia ter se isolado em sua profundidade. Mas ele direcionou sua sensibilidade. Ele escreveu, ele ensinou, ele pastoreou, ele transmitiu. Sua profundidade se tornou serviço. E quando profundidade encontra propósito, ela deixa de ser peso e se torna poder. Aprendizado 3. Sensibilidade. Não é fragilidade. O contemplativo maduro para de se desculpar por ser quem é. Ele entende que sua sensibilidade não é defeito, é design. João não tentou virar Pedro. Ele não tentou ser mais impulsivo. Ele não tentou ser mais barulhento. Ele se tornou a melhor versão de quem sempre foi. E ao fazer isso, ele descobriu algo revolucionário. Sensibilidade direcionada é uma das formas mais poderosas de influência. João não mudou o mundo pelo volume de sua voz. Ele mudou o mundo pela profundidade de suas palavras. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Faça essas perguntas para si mesmo. Você sente que vive mais internamente do que externamente? Você passa mais tempo processando do que externalizando? Seu mundo interior é mais rico que seu mundo exterior? Você precisa de significado para se engajar em algo? Você não consegue fazer algo só porque sim. Você precisa entender o porquê antes de investir energia. Você se cansa de superficialidade. Conversas rasas te drenam. Relacionamentos superficiais te frustram. Ambientes sem profundidade te esgotam. Você já foi chamado de sensível demais. Você pensa demais. Você complica as coisas. Você é intenso demais. Baez, já ouviu isso? Você prefere profundidade à popularidade? Você prefere ter 3 amigos íntimos do que 300 conhecidos? Você valoriza mais ser conhecido do que ser famoso? Você idealiza pessoas e depois se decepciona? Você enxerga potencial nas pessoas e sofre quando elas não o alcançam? Você se isola quando se sente incompreendido? É mais fácil se afastar do que explicar? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, talvez você carregue o perfil de João, e isso não é um defeito. É uma responsabilidade, porque sensibilidade sem maturidade vira fragilidade, mas sensibilidade direcionada vira sabedoria. Pedro mudou o mundo pela ação, João sustentou o mundo pelo significado. Um constrói estruturas, o outro sustenta valores. Um estabelece instituições, o outro estabelece fundamentos. Um organiza movimentos, o outro preserva essências, e o mundo precisa dos dois. Se todos fossem Pedro, teríamos muito movimento, mas pouco significado. Se todos fossem João, teríamos muita profundidade, mas pouca ação. O reino de Deus não é construído apenas por impulsivos, nem apenas por contemplativos. É construído pelo equilíbrio entre ação e reflexão. Mas aqui está o que você precisa entender. Se você é João, você não precisa virar Pedro. Talvez você não precise falar mais alto. Talvez você não precise ser mais visível. Talvez você não precise ser mais assertivo. Talvez você precise confiar mais na profundidade que já existe dentro de você. Talvez sua força nunca tenha sido volume, mas permanência. Talvez
sua influência nunca tenha sido pela quantidade de pessoas que você alcança, mas pela profundidade com que você toca as poucas que você realmente conhece. João levou décadas para amadurecer. Ele começou como um jovem pescador impulsivo. Passou por momentos de radicalismo emocional. Enfrentou suas sombras. Processou suas dores. E no final de sua vida, quando já era um ancião, ele escreveu as palavras mais maduras sobre amor que a humanidade já leu. Mas você não precisa levar tanto tempo, porque João não tinha o que você tem. Ele não tinha acesso à psicologia do temperamento. Ele não tinha mapas de desenvolvimento emocional. Ele não tinha mentores que entendessem sua jornada contemplativa. Você tem. E isso pode acelerar drasticamente sua maturidade. Se você é contemplativo, sua jornada não é se tornar menos sensível. É se tornar mais sábio com sua sensibilidade. Não é reprimir o que você sente. É direcionar o que você sente. Não é se isolar do mundo. É aprender a navegar o mundo sendo quem você é. Se você se identificou com João, se você reconheceu essas virtudes e essas sombras em você, se você é contemplativo e quer amadurecer sua sensibilidade, escreve aqui nos comentários: eu sou João. Quero ver quantos contemplativos existem aqui. Quero que você se reconheça. Quero que você entenda que não está sozinho. E se você conhece alguém que sente profundamente, alguém que às vezes se isola demais, alguém que luta com idealização e decepção, alguém que precisa entender que sensibilidade não é fraqueza, envia esse vídeo para essa pessoa. Pode ser a chave que ela precisa para entender sua própria jornada. No próximo episódio, vamos falar sobre um perfil completamente diferente. Nem impulsivo como Pedro, nem contemplativo como João. Alguém que não confiava facilmente, alguém que precisava de evidências, alguém que tinha medo de ser enganado. Tomé, o cético. E você vai se surpreender com o que isso revela sobre dúvida, fé e maturidade intelectual. Porque nem toda dúvida é falta de fé. Às vezes, dúvida é busca por verdade. E existe uma forma madura de questionar sem destruir. Te vejo lá. Agora deixa eu falar algo crucial que pode mudar completamente sua trajetória. João levou anos, décadas, na verdade, para amadurecer sua sensibilidade. Ele cometeu erros, enfrentou sombras, processou dores, aprendeu na prática. Você não precisa levar tanto tempo, porque eu criei algo especificamente para acelerar essa jornada. Um guia chamado Descubra Seu Perfil Interior, Virtudes e Sombras à Luz dos Discípulos. Não é apenas teoria teológica, não é apenas psicologia abstrata, não é apenas estudo bíblico. É um caminho estruturado passo a passo para você identificar sua força dominante. Você é impulsivo como Pedro? Contemplativo como João, cético como Tomé, pragmático como Mateus, reconhecer suas sombras específicas, as tendências destrutivas que vêm exatamente do seu perfil, porque você não pode vencer o que não consegue nomear. Aprender a direcionar sua energia de forma madura, como transformar suas características naturais em força real, não em fragilidade. Desenvolver estratégias personalizadas, não genéricas, específicas para quem você é. Porque um contemplativo não amadurece da mesma forma que um impulsivo. Criar um plano de ação concreto, para você sair da teoria e entrar em transformação real. Este guia é o resultado de anos de estudo sobre temperamentos, psicologia bíblica, desenvolvimento emocional e jornadas de maturidade. É para quem quer parar de lutar contra quem é e começar a amadurecer sendo quem é. O link está na descrição. O link está no comentário fixado. Porque entender seu temperamento é apenas o começo. Transformar seu temperamento em maturidade é o que realmente muda sua vida. E se você é João, se você é contemplativo,
Se você sente profundamente e quer aprender a direcionar isso, esse guia foi feito para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça profundo.